Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Isaías, capítulo 45. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. Amados, tremendo essa leitura e traz algumas reflexões importantes para nós que eu quero destacar. A primeira coisa que eu quero destacar é que Ciro, ele era um rei gentil. Ele não era um rei israelita, né? Na verdade, e Deus o ungiu. Isso é interessante, né? Deus é poder e ele está acima de todas as coisas. E ele unge quem ele quiser. E ele ungiu o Ciro. Por que que ele ungiu Ciro mesmo, né? Esse rei não sendo um rei judeu, ele era um gentil, né? Porque Deus tinha um propósito, porque havia uma missão especial relacionada a Israel que deveria ser realizada através de Ciro. Foi Ciro que permitiu que a cidade de Deus, Jerusalém, fosse reconstruída. Deus iria usar Ciro para isso. Então, quando Deus quer nos abençoar, amados, ele usa qualquer um. Ele pode usar até o diabo, numa situação que é obrigado a fazer algo que venha nos beneficiar. Então, nós temos que entender essa soberania de Deus e que Deus faz da forma dele, do jeito que ele quer, de forma até inexplicável, para nos abençoar. Deus fez isso aqui com Israel. Abençoou Israel através de Ciro, que era um rei gentil. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda coisa é que essa palavra que ele dá aqui para esse rei, que era um rei que não era, né, como eu disse, um rei israelita, escolhido de Deus no sentido de unção natural, né, mas Deus o deu porque quis dar. Ele dá essa palavra, que ele vai adiante dele, que ele vai endireitar os caminhos tortos, quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro. E essa palavra também Deus nos dá. Ele está na nossa frente. E eu quero declarar essa palavra na sua vida nessa manhã, que ele irá diante de você e endireitará os caminhos tortos e quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro. É isso que o Senhor está falando. Então, tem porta de bronze por aí, tem ferrolhos de ferro, tem caminhos tortuosos, o Senhor vai endireitar. Se você está na frente dele, sai, passa para trás, deixa ele na frente, porque na frente ele trará toda essa libertação, ele concederá essa vitória. E a terceira coisa que eu quero destacar é quando ele fala que eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Ou seja, o Senhor tira outra vez, né, para nos abençoar dos injustos, dos impuros. Aqui está falando que ele vai tirar as riquezas encobertas, da escuridade, ou seja, Deus vai usar o próprio ímpio, as riquezas do ímpio, dos injustos, para abençoar aqueles que são justos. Ele também faz isso. Por quê? Porque ele é soberano. E ele fala, eu faço isso para mostrar para você que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, que é o quarto ponto que eu quero destacar. Não há outro além dele, e ele diz isso de forma bem clara, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, pronto, ele é o Senhor, o que manda, o que governa. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo na sua vida, mas Deus continua no controle. Você pode ter perdido o controle, mas ele não perdeu nenhum controle de nada. Ele continua no comando, no domínio e no controle de tudo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.